Nesse vídeo vamos falar então da nossa API, né, do nosso back-end. Como o vídeo do HTML do front-end ficou muito grande, eu resolvi separar em dois vídeos. Então eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, o link para você clicar e acessar o vídeo do front-end também, tá? Caso você caia direto no back-end primeiro. Então vamos lá. Eu estou usando aqui no meu computador o Champ, né, que é uma ferramenta didática, é um servidor Apache. E aí eu coloquei aqui um arquivo chamado usuários.php dentro do htdocs, que está dentro de uma pasta API. Então minha URL fica dessa forma, localhost API usuários.php. Pode ser que na sua escola ou na sua casa tenha configurado o champ com uma porta, né? No caso 8081, por exemplo, tá? Pode acontecer isso aqui. Aí depende de quem configurou, como você fez aí a configuração e a instalação do seu champ, ok? No meu não tem porta, então eu dou Enter. E aí, essa aqui é o retorno do método get, né? Se eu colocar aqui a variável pesquisa e passar um valor, como por exemplo FFF, ele me traz aí a pesquisa retornando o FFF. Ou por exemplo, o A, né? Pesquisa A, ele vai trazer para mim aonde tem A, tanto no nome quanto no login. Então, no caso, tem 2 itens com A. Beleza? Então, aqui, quando a gente chama do navegador, a gente está usando o método get, né? A gente está usando o método get, que é exatamente o método que está aqui, ó. Mas eu vou explicar linha por linha. Primeira coisa que nosso arquivo PHP precisa ter. Eu preciso configurar o response, né? Para que ele retorne uma aplicação do tipo JSON, porque naturalmente, né, o PHP é configurado para retornar um HTML. Então ele retorna um HTML. Aí eu modifico, né, o cabeçalho da página para a resposta ser do tipo JSON. Então tá aqui o tipo JSON com o charset UTF-8 aí por causa dos acentos. Eu também tenho a opção do CORS, né, do Access Control Allow Origin. Então eu posso definir que quais origens eu vou permitir. No caso aqui eu permiti todas, mas eu também poderia permitir apenas uma URL específica, tá? Para ter mais uma segurança aí, mais um item de segurança. E eu tenho também aqui os métodos, né? Eu posso bloquear alguns métodos. No caso aqui, né? O allow é permitir, então eu vou permitir todos os 4 métodos aí. O get, o post, o put, o delete e algumas options aí que são padrão. Então, configurado o meu cabeçalho, eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou fazer a conexão com o banco de dados. Então aqui, ó, eu vou ter o host, no caso o endereço do meu servidor de banco, que geralmente quem usa o Champ está fazendo local, usa localhost. Também tem aqui o acesso root, né, do Champ. E no Champ, quem usa Champ sabe que vem sem senha o root, tá? Porque é uma ferramenta didática. E aí o banco de dados chama API Vídeo. Lembrando, pessoal, que esse vídeo são para pessoas iniciantes, tá? Pessoas que estão aprendendo do zero, que não sabem nada. Se você já é avançado, você já tem bons conhecimentos, sabe que tem outras maneiras de se realizar essa tarefa, né? Mas é que aqui eu julgo a maneira mais simples para a pessoa pegar o contexto, o entendimento ali, os primeiros movimentos com o PHP em formato de API. É como se a gente estivesse aprendendo a engatinhar, tá? Então, aí, quem já está correndo aí pelas ruas, esse vídeo não é para você, tá? Esse vídeo aí é para o pessoal bem iniciante mesmo. Então, eu tenho as variáveis aqui com os dados do servidor. Eu vou criar a conexão, né, na variável com, usando MySQLi. Poderia usar o PDO também, mas o PDO é um pouco mais avançado. Eu preferia aí usar o MySQLi. Aqui eu verifico, né, se a conexão teve algum erro, né? Se tiver algum erro, ele vai retornar o código 500, falando que o servidor falhou. E aí ele vai dizer aqui, ó, falha na conexão e vai explicar o erro aqui que foi. Então vai aparecer isso lá no método get, lá caso a gente tente acessar. Se a conexão ocorrer tudo bem, essa variável método aqui, né? Ela recebe uma variável do global do PHP, né, do servidor, chamada request método. E aqui ela tem a informação se é um método que a gente pediu, é o get, o post, o delete ou o put, tá? Post, get, delete ou post.
quando essa variável chega, o switch é responsável por verificar, né? Então, switch método, caso ele seja get, ele vai fazer essa execução aqui. Caso ele seja post, ó, case post, ele executa esse bloco de código aqui. Sempre, pessoal, dos 2 pontos até o break, tá? Porque o break encerra o método post. Aí na sequência a gente tem um outro case, né? Caso começa nos 2 pontos, encerra no break. E aqui também, ó, case seja delete, né? Tá em string. Aí tem também aqui a configuração. Então, vou explicar cada um aqui deles para a gente poder entender. O if, ele testa se existe a variável pesquisa, simbolizando uma busca. Se não existe a carry busca, né? Se não existe a carry, né? Se não existe a variável pesquisa, vírgula, busca todos os registros. Então, vamos lá. O get pesquisa, pessoal, o get pesquisa é exatamente esse cara aqui, ó. Né? Esse cara aqui, o get pesquisa. Então, essa variável de rota, no PHP, ela é simbolizada pela variável global cifrão underline get. E aqui o nome dela. Então, nesse exemplo aqui, ela existe, tá? Se ela existe, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o valor que está dentro dela e vou juntar, concatenar com 2 porcentagens. Porque a porcentagem significa caractere coringa. E aí, em qualquer lugar do texto, né, tanto no começo quanto no final, eu posso encontrar a palavra que eu estou pesquisando, né? Então, eu vou preparar aqui a minha SQL, né? Quem já conhece banco já sabe. Select all from usuários, onde o login, a palavra like representa contém, né? Então, onde contém, tanto no começo quanto no final, o texto que a gente pesquisou, que no caso ali foi A, né? A gente colocou A. Ou, né? Ou ele pesquisa pelo login, ou ele pesquisa pelo nome. Então, por isso que tem aqui esses dois. Quando eu uso o bind params, né, é uma proteção, né, que o PHP tem para contra SQL injection. Então, se a pessoa for sacana e colocar aqui um asterisco 1 igual a 1, né, que é o que o pessoal costuma fazer no SQL injection, uma forma de hackear o site, o bind params ele dá uma verificada aí e impede que isso aconteça. E aí eu passo o tipo do dado aqui, ó. Então, se são 2 S, significa que eu tenho 2 strings. Porque eu tenho 2 pontos de interrogação aqui, ó. Né? Então, eu vou substituir esse ponto de interrogação por essa variável e essa. Ah, Fernando, mas é a mesma. Sim, porque eu quero colocar a mesma pesquisa aqui, que é ou nome ou login. Então, eu repito a variável 2 vezes, passando 2 S aqui. Então, e eu executo a carry. O valor que vem cai no get result. Então, executou o que o banco devolve para a gente, vai cair aqui nesse comando. E eu vou salvar aqui na variável resultado. Isso nós estamos falando aqui, ó, da pesquisa, tá, pessoal? Ó, essa parte aqui é só quando tem pesquisa. Quando não tem pesquisa, ele faz uma select comum, tá? E aí não precisa dos parâmetros, a gente só faz uma carry, porque daí não tem risco de SQL injection. Então, ele select all from usuários, order by ID desk, né? Então, ele faz a busca pelo ID mais novo em cima. Beleza. Com as variáveis resultado preenchida, tanto faz com pesquisa ou sem, ele cria aqui um array de retorno vazio, tá? Simbolizando aqui os colchetes. E ele faz um laço de repetição que pega o resultado, né, da pesquisa lá no banco, o resultado da consulta no banco, e transforma num array associativo, né? Ele faz um array de chave-valor, que aí esse array ele vem com os mesmos nomes do campo do banco de dados, que é um array associativo. E ele pega o while, né? Esse fetch só que ele tem uma função de que cada linha dele se torna uma interação do laço, ou seja, se torna uma rodada do laço de repetição. E aí ele sempre vai acrescentando na variável linha. E aí dentro do laço eu acrescento essa linha no nosso array retorno, né? Então quando eu coloco
colchetes assim vazio, ele sempre vai jogar no final. É um atalho para você fazer o push no final do array. Quando o while termina, ele joga todas as linhas para dentro da nossa variável return. Aí, basta com que eu print ela na tela, eu escreva ela na tela, usando a função JSON encode, né? Então, eu pego esse texto aqui, pego esse array e transformo num JSON através dessa função aqui. E aí, o JSON é feito o encode, o resultado é exatamente o que a gente viu aqui, ó. Isso aqui, ele vem para a gente nesse formato aqui, ó. Então, ele chega dessa forma. Bom, então esse é o método get, tá, pessoal? O método post. O método post, ele vem... Os dados que a gente precisa, eles vêm dentro do corpo da requisição, do body, que tem lá no outro vídeo falando no HTML, no fit. Que é basicamente essa parte aqui, ó. Ó, nosso payload. Ele vem aqui, ó, no campo, no body. E ele também é convertido em JSON, porque a comunicação entre a API é JSON. Tanto faz se é no post ou no put, né? Se é no post ou no put. Ele vai sempre usar da mesma forma. Para que eu possa pegar essas informações, eu leio essa configuração aqui do PHP. Então, eu uso PHP, input, que é a entrada de dados. E ele lê todo o conteúdo que está em texto cru, né? Em RAW, que eles falam, RAW. E transforma aqui, ele faz o decode desse JSON que chegou e coloca aqui dentro da variável data. Na sequência aqui do post, né, eu preparo uma SQL, que essa SQL é um insert into. O post, ele vai sempre inserir algo novo. Então, insert into, usuários, nome, login, nome, e-mail, senha e ativo. Aí eu tenho os valores, né? Então, cada dúvida aqui é uma variável que veio lá do front-end. Aí eu vou fazer a mesma coisa, o bind params, né? Que é para a gente prevenir o SQL injection. A diferença agora é que eu tenho que no último campo, que é o ativo, ele é do tipo int, que é 0 ou 1. Então, ao invés de eu usar o S de string, eu vou usar o I. Se eu tenho aqui, então, 1, 2, 3, 4... Eu tenho 1, 2, 3, 4 e o último, o quinto, né, é o ativo. Então, ele é I, tá? É o tipo de dado. Passei aqui também, ó, quando eu faço o JSON decode, ele transforma o JSON em um array associativo também, né? Então, ele tem aqui, ó, a data, índice login, né? Então, eu vou buscar pela chave, eu vou buscar o valor pela chave login, chave nome, chave e-mail. Aí o valor é o que o usuário digitou lá no banco, no front-end. Eu executo a query, né? E retorno para a tela, eu escrevo na tela em formato de JSON, o status ok e o último ID inserido, né? Que aí tem a função insert ID aqui. Então aí eu também termino o meu método post. Quando eu quero editar um arquivo, né? A diferença do editar é que agora vai vir o ID, né? Então eu trago o ID pra gente. Porque assim, eu faço a mesma leitura dos dados do body, né? Que é o que tem aqui também, ó, put e post. Tem aqui dentro do body, eu tenho as informações que o usuário digita. Então eu faço a leitura aqui no PHP. Aí eu preparo a minha SQL. Então eu preparo aqui update usuários, né, que eu vou adicionar, onde login recebe o primeiro, nome o segundo, e-mail o terceiro, senha o quarto, ativo o quinto, onde, né, where, ID é igual ao sexto parâmetro. Então, mesma coisa aqui, tem o bind params, aí eu tenho string, que é login, nome, e-mail e senha, e aí eu tenho inteiro, que é o ativo, e o ID também, que é um inteiro, né? O chave primária sempre é int. Então tá aqui, ó, para ele achar qual é o registro correto para editar. E também eu executo e printo na tela aí o JSON encode, né, dizendo status ok. E por último, né, na nossa API, o método delete. E aí eu tenho aqui o ID, ele vai receber o getID. Então, quando eu quero deletar alguém, quando eu vou clicar aqui no botão,
esse botão excluir, ele vai mandar aqui, ó, para a função JavaScript, o ID que eu preciso excluir, né? Então, voltando lá na outra, no HTML, quando eu vou excluir alguém, eu recebo o IDzinho aqui, ó. E ele pega a URL padrão, mais, né, ele faz a concatenação da variável ID aqui em cima. Então, essa variável aqui, assim como a pesquisa, ela se torna uma variável get de rota. E aí eu aviso que eu vou usar o método delete, ó, aqui. Então, voltando para o PHP, agora eu estou no PHP. Eu pego esse ID aqui, eu preparo a minha conexão, né, a minha consulta, que seria o delete from, o ID está aqui, ó. Então eu tenho que informar quem eu quero deletar. Eu informo pelo ID. E aí ele faz o bind no parâmetro, né, para garantir aqui a segurança. Executo e retorno o status ok aqui no final da tela. E aí eu passei pelas 4 operações e finalizo fechando a conexão. Então, para a gente fechar o vídeo agora, vou testar aqui com vocês, ó. Então, eu vou excluir o JJJ, excluir, ele dá a mensagem, ok, excluiu. Eu quero editar o FFF, né? Vou editar e vou colocar Maria Clara. Aqui, eu vou colocar o e-mail. .com, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou salvar. Percebam que o ID 8 mudou. Aí eu vou colocar aqui um novo, vou cadastrar a Jéssica. Silva. Vou colocar jéssica.com, uma senha, e vou deixar ela como inativa. Então eu salvo, ela aparece aqui em cima. Eu posso colocar o Rafael. Aí o nome dele completo é Rafael Oliveira. O e-mail é rafa@oliveira.com. Vou colocar uma senha e vou salvar. E vou excluir aqui esses outros, esse GGG, por exemplo, eu vou vir aqui, vou excluir, ó, ele pede a confirmação. Vou editar o EE, ó, quando eu clico no editar, ele vem para cá. E aí eu edito para Thales Magno, Thales@globo.com. Vou pôr uma senha nova aqui para ele e salvar. Então, tá aqui. Isso aí que eu queria passar. Espero que vocês tenham gostado. E curte, comenta, compartilha, ajudar o canal aí a crescer. Muito obrigado.